boa noite, já estamos aqui ao vivo e a gente começou 2 horas antes do horário, 2 minutos, perdão, do horário combinado, só para a gente já ir fazendo alguns testes e ajustes aqui, para que vocês possam já dando um retorno para a gente, se está conseguindo ouvir bem. O Rogério Costa vai colocar a máscara ainda. Ver se a imagem está legal, para a gente poder dar início. Então a gente tem mais 1 minutinho para dar o start inicial, né? Pode chegar um pouquinho mais para cá. Já chega um pouquinho mais para cá. Peraí. Não, tá de boa. Estamos aqui, né? Então, só para a gente ser pontualíssimo, a gente aguarda agora mais 1 minutinho, aguardar as pessoas irem entrando. A ideia dessa live de hoje seria para a gente tirar algumas dúvidas. A gente tem feito aqui uma escala bastante árdua, né? Com rotinas e cargas de trabalho bastante extenso para a gente dar conta. É um desafio não só para Nova Iguaçu, mas para o Brasil inteiro. E a gente aqui da cidade de Nova Iguaçu, da Secretaria de Cultura, né, da Prefeitura de Nova Iguaçu, está muito orgulhoso com todo esse processo, com o aprendizado que a gente tem conseguido trocar, com os trabalhadores da cultura, com a integração de toda a equipe da Secretaria. Então a gente tem trabalhado finais de semana, feriado, e o resultado é extremamente satisfatório. Então agora começou 6 horas em ponto, a gente pode já dar início? O que vocês acham? Então agora, oficialmente, a gente abre mais esse web encontro. A gente tem feito uma série de web encontros com a intenção de estar trocando experiência, tirando dúvidas, falando um pouquinho sobre os processos, de como a gente está planejando, o que a gente tem recebido de dúvidas mais frequentes. Essa data de hoje, em especial, a gente marcou esse web encontro para dar alguns recadinhos que são fundamentais. Um deles, que às vezes as pessoas fazem algumas confusões, é que o cadastro ele é uma etapa do processo, que é o reconhecimento da cidade para que a gente cumpra a lei em relação que o destino, né, a ponta, possa receber para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Nova Iguaçu. Então o cadastramento ele é um reconhecimento. Então todo mundo que já fez o cadastro, a gente está planejando que até terça-feira estejam todos os cadastros homologados. Marcelo Peregrini, que está aqui atrás, é o presidente dessa comissão, e a gente está fazendo uma força-tarefa para que a gente consiga, né, homologar todos os cadastrados no tempo hábil, a gente consiga cumprir todos os prazos. E dentro dos editais existem as regrinhas, né, de como esses editais vão funcionar. Nós já lançamos o edital J. Rodrigues e, se vocês forem olhar o edital, o prazo do cadastro para quem deseja externar, né, a vontade de pleitear o prêmio J. Rodrigues, que são 400 prêmios no valor de R$ 2.500, que faz um montante de R$ 1 milhão, de todo o valor global do que a gente vai estar executando aqui dentro da Lei Aldir Blanc, precisa se inscrever hoje até às 23h59. Então isso é uma regra do edital, e aí a gente iniciou esse web encontro com a motivação maior para que as pessoas que ainda não se cadastraram, por gentileza, façam os seus cadastros, porque senão não vão poder concorrer mais ao prêmio Cordelista J. Rodrigues. O cadastro ele continua funcionando e ativo. Diferente de algumas cidades, a gente tomou aqui algumas medidas, né? Que mesmo a gente iniciando em junho, a gente ainda manteve o cadastro aberto para que desse oportunidade para que as pessoas que ainda não tiveram o cadastramento pudessem ter a oportunidade de fazer. Então, a nossa primeira motivação maior é avisar para todo mundo que, olha, hoje encerra o prazo da inscrição para o prêmio J. Rodrigues. Quem não se cadastrou hoje, ele não vai mais poder participar de nenhum outro edital?
Vai poder. O cadastro continua aberto, ele não vai mais poder participar deste edital, que é o edital do Prêmio Cordelista J. Rodrigues. Então, só para ficar claro, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam demais em relação a essa situação. Eu, por exemplo, já recebi algumas perguntas, tipo assim, fiz o cadastro, quando é que eu vou receber o recurso? Então, a gente está querendo fazer esse web encontro bem didático para explicar as etapas do processo. E aí eu estou falando bem explicadinho para que não sobre dúvida mais em relação a essas etapas. O cadastramento, ele é uma etapa de todo o processo. A lei, ela impôs para que a gente tivesse esse cuidado, que seria o reconhecimento, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mesmo informais. Então nós criamos esse mecanismo, que é uma ferramenta oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, para ter o reconhecimento. Então vão ser homologados ou não homologados. Os não homologados são que houverem algum tipo de inconsistência, que não conseguiu mandar a documentação, que não fez a comprovação da sua atividade cultural. Então tem todas aquelas regrinhas que também foram publicadas no Diário Oficial, que precisam ser cumpridas. A pessoa que fez o cadastro, ela já vai receber algum recurso? Não, ela está só reconhecida pelo município como um trabalhador e que tem direito a esses editais de emergência da Lei Aldir Blanc e de outros que porventura vierem. Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Uma outra pergunta, Bion, que eu recebo muitas vezes por WhatsApp, é assim, mas não podia ser o mesmo? O mesmo material que eu mandei para o cadastro, eu agora mandar para aquele? Aí a gente responde para você, poderia, só que agora é um concurso. E a gente acredita, primeiro, a gente não tem como saber que quem cadastrou tem interesse de participar e concorrer a esse prêmio ou aos outros 3 editais que ainda vão ser colocados no ar. Segundo, é uma chance, como é um concurso, da pessoa que de repente não mandou um material tão bacana, que não fez um portfólio tão incrível, de agora conseguir incrementar, porque como ele vai ser pontuado, e a gente está muito orgulhoso de ter conseguido montar uma comissão que é composta pelo IFRJ, pela Rural, pela FENIG, funcionários aqui da Secretaria de Cultura, que vai dar conta de fazer esse julgamento que vocês também, olhando o edital, tem ali toda a questão relacionada à pontuação e quais são os critérios que vão ser avaliados. Então, assim, uma dica é, leia o edital para você montar todo esse seu portfólio, contar aquela historinha, sabendo que tem regras ali que estão sendo pontuadas. Então, se eu pretendo fazer a concorrência daquele edital X, Y ou Z, eu tenho que saber o que eu estou sendo avaliado para que eu possa já também deixar claro o máximo possível que aquela minha área de atuação que pontua, seja ela da relevância cultural, da minha competência técnica, da questão da descentralização regional, então tudo isso pontua e é uma chance que a pessoa, né, o trabalhador e trabalhadora da cultura vai ter para poder melhorar e ter um processo de disputa mais equilibrado. Se de repente a gente, eu vou escolher agora o mesmo material que eu mandei no cadastro, vou mandar de novo. Estou impedido? Não está impedido. Só que pode ser que outras pessoas que se prepararam melhor fiquem mais bem pontuadas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente tem já um volume de 1.500 cadastrados. Se essas 1.500 pessoas, trabalhadoras, concorrerem ao prêmio, são 400 prêmios. Então, o processo é como se fosse um concurso público. Então, a gente vai fazer a pontuação e vai ter a classificação de 1 até 1.500, sendo que só os 400 mais bem pontuados é que vão receber o benefício. E aí só no mesmo sistema de concurso, porventura alguém aconteça algum problema, não deseja mais receber, aí chama os números de sequência, 401, 402, vai subindo para poder ter direito à participação. Luísa está vendo aí algum tipo de pergunta, as pessoas estão falando de alguma coisa? A galera está começando, também está dando boa noite.
Temos algumas perguntas aqui, se quiser dar início, falar o nome da galera já também. Temos uma pergunta da Silvia Schiavone. Linda Silvia Schiavone, artista plástica, curadora, maravilhosa, fez um trabalho incrível lá com a exposição Urbanas Mutações. A pergunta dela é: olá, como faremos para confirmar nosso cadastramento? Não recebi nenhum e-mail de confirmação. Pode responder? Posso responder? Por favor. Silvia, boa noite. Bacana você estar aqui com a gente. Espero que esteja tudo bem por aí. A gente lançou uma espécie de portal, um site, onde tem todas as informações concentradas ali relacionadas ao cadastramento de agentes culturais, coletivos, espaços e instituições culturais. Então lá já tem uma listinha com alguns dos nomes que se inscreveram, divididos em 3 colunas. A gente tem primeiro, se eu não me engano, uma coluna que é em análise, né? O material que foi enviado para cá, esses dados ainda estão sendo analisados. A gente tem uma segunda coluna que lista ali os nomes que têm pendências, ou seja, o material já foi analisado, mas encontrou-se alguma pendência, alguma inconsistência nesses dados que foram enviados aqui para a gente. E o terceiro, que é o de homologados. Então, a primeira dica é dá uma olhada lá, procura seu nome. Agora, uma coisa que você também pode fazer é entrar em contato aqui com a secretaria, informando que você já fez seu cadastro e que procurou o seu nome por acaso e não estava, e aí a gente também vai te dar uma resposta aqui. Mas, além dessas ferramentas, a gente vai publicar em Diário Oficial. Se eu não me engano, tem a previsão de publicar em Diário Oficial até o dia 15 de outubro agora, uma lista com todos os nomes homologados, com tendência, enfim, que se inscreveram até aqui. É importante que você, mesmo ainda não sabendo nesse momento se teve seu cadastro homologado ou não, você se inscreva sim no edital do Prêmio J. Rodrigues, porque essa regra é fundamental, né? Acho que nenhum artista, nenhum produtor, nenhum coletivo, instituição, espaço deve deixar de se inscrever no Prêmio J. Rodrigues. E, na dúvida, pode entrar em contato com a gente. Vocês veem, já passou das 6, a gente está aqui ainda com uma equipe numerosa, trabalhando, todo mundo muito dedicado a esse momento de análise de dados da homologação e também de arquivamento desses materiais, desses dados, enfim. Tem uma equipe sendo muito atenciosa com todo esse processo e também tendo que trabalhar com um volume de dados muito significativo, assim. Então, por isso, e com cuidado, né, com carinho também para fazer uma análise correta desse material que é enviado. Só também pegar esse gancho do Bion, que falou da metodologia, a gente conseguiu alguns especialistas dentro da própria equipe, e eu queria destacar também a Débora, que é integrante da equipe da Biblioteca Municipal, né, uma bibliotecária de carreira e tem conhecimento científico em relação à arquivologia, e trouxe para a gente toda essa questão de organização desse material que vai ser numerado, a própria publicação no Diário Oficial dos números homologados tem um processo científico que é baseado na questão da arquivologia do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao planejamento de documentos públicos, e aí a gente foi depois separando os numerozinhos, que são os números matriz para os cadastrados homologados e os que vão estar depois concorrendo aos prêmios específicos. Então, cada depois cadastro desse, conforme a pessoa for externando o desejo de participar de determinado edital, ele vai levando um número diferente, porque ele pode, de repente, vou participar deste aqui do J. Rodrigues, que aí entra com um número referente ao J. Rodrigues, e para a gente ficou muito interessante a metodologia de trabalho. A Mauri Lopes também, que é um arquiteto da nossa equipe, mudou todo o layout, então teve investimento aqui na Secretaria Grande em relação à infraestrutura tecnológica, de novos cabos e redes de internet, para que a gente pudesse dar conta desse volume de trabalho que a gente vê que é imenso, né? Desde insumos, de papéis, pastas, tonas,
Então eu vejo que a Prefeitura de Nova Iguaçu conseguiu se estruturar e está se preparando muito para que esse momento realmente a gente conseguisse dar conta, tivesse as condições de trabalho. Tem mais alguma pergunta, Luísa? Temos perguntas. Então, enquanto a Luísa não está vendo aqui a próxima pergunta, eu só queria também falar uma coisa que é uma dúvida que às vezes algumas pessoas me perguntam. Qual o endereço que está válido para eu fazer o cadastramento? Então, assim, o endereço é do lugar onde ela reside ou onde a empresa dela funciona. Isso já existe, né? Um pacto no país inteiro, e aqui no estado do Rio de Janeiro está funcionando dessa forma, que eu sou morador de Nova Iguaçu, mas a minha atuação toda é no Rio de Janeiro, ou é em Belford Roxo, ou é em Nilópolis, ou é em Mesquita. Independente de onde é a sua atuação, o seu direito de receber o recurso é aqui em Nova Iguaçu, porque você é morador de Nova Iguaçu ou a sua empresa ela está registrada no CNPJ em Nova Iguaçu. Então a sua comprovação de atividade cultural não precisa ser em Nova Iguaçu. Você só precisa comprovar que é um trabalhador da cultura e que mora aqui. Então esse vai ser o critério de seleção em relação ao endereço, que também foi uma coisa que as pessoas estavam com algumas dúvidas. Mas a minha atuação toda é também ao contrário, né? A minha atuação toda é em Nova Iguaçu, mas eu moro em Nilópolis. Você vai poder comprovar, pegar todo o seu portfólio de material de trabalho que você atua em Nova Iguaçu ou que você atua no Rio de Janeiro, mas você vai receber por Nilópolis. Então, o endereço da empresa e o endereço do trabalhador ou trabalhadora da cultura é o que vai validar para ele realmente ter o direito. E aí isso existe já até um planejamento do governo federal para que os municípios possam ter o mínimo de cruzamento de informação, que é o sistema DataPrev. Então a gente tem também um trabalhinho, que é um trabalho bastante também árduo, que é entrar um cadastramento ali no sistema DataPrev. Aí, por exemplo, a gente já está separando todo o material ali nas pastinhas dos proponentes para concorrer ao prêmio J. Rodrigues. E aí todos eles a gente já vai dar uma entrada que vão estar se cadastrando porque desejaram e externaram o desejo de pleitear ao prêmio J. Rodrigues. Se porventura alguém também está desejando ou escreveu e está concorrendo ao prêmio em outra cidade, na hora que a gente colocar o cadastro no DataPrev, vai aparecer que ele já está pleiteando o cadastro de algum tipo de benefício em outra cidade. E aí isso na lei já está muito claro que é caracterizado como sobreposição de recurso e que não pode acontecer. Então a pessoa precisa entender que o seu endereço é esse, é ali que ele vai pedir e não pode pedir duas vezes. E se ela de alguma maneira falhar o sistema, já pode pensar e depois guardar esse dinheirinho para fazer a devolução, porque em algum momento esse cruzamento de informação vai acontecer e que ele vai precisar fazer a devolução, porque isso é uma regra da lei. Não é nenhuma situação que fomos nós que inventamos. A gente está precisando só entender, junto com o nosso departamento jurídico, junto com o administrativo, fazenda, controle, os órgãos de fiscalização da própria prefeitura, para a gente entender só como a gente tem segurança jurídica para poder implementar a lei. Conseguiu já ver a próxima pergunta, Luiz? Sim, temos aqui o não, já coloquei aqui em nome da secretaria o link do site para verificar a situação cadastral. A gente tem uma pergunta do Felipe Medeiros. Ele diz assim: não consegui emitir a certidão negativa de Nova Iguaçu. Diz que nada foi encontrado. O que devo fazer? Então, a princípio, se nada foi encontrado, é porque não há débito. Agora, eu, no lugar da pessoa, eu iria na Secretaria de Fazenda para ter certeza absoluta dessa informação. Só por uma questão de me assegurar de que eu não vou ter problema nenhum realmente. Mas, a princípio, eu penso dessa forma. Não apareceu nada lá. Eu acredito que ele tenha tentado pelo sistema da prefeitura, no site da prefeitura. Não apareceu nada lá, é porque a princípio não tem problema nenhum. Mas, repito, eu faria uma segunda verificação indo pessoalmente
na Secretaria de Fazenda para confirmar essa informação. E só mais um dado também em relação então ao que o Rogério está colocando, é que assim, para poder fazer essa consulta presencial na Secretaria de Fazenda, o agendamento em função da pandemia é feito também através do próprio portal da Prefeitura de Nova Iguaçu, e que assim, conversando com a doutora Patrícia, que é a presidente da Comissão Permanente de Licitação, ela me passou a seguinte informação: estou com dúvida em relação à emissão dessa certidão, porque existe já ali um caminho todo para você fazer a emissão daquela certidão por lá. Não consegui emitir a certidão, estou ainda com alguma questão, eu vou fazer um agendamento, e este agendamento, que aí vai, conforme a data que eles vão te colocar, para poder fazer o atendimento presencial em função da pandemia. Uma outra informação é o e-mail. Você pode também fazer a solicitação dessa pesquisa por e-mail. Eu vou, não me lembro agora aqui de cabeça, a gente já colocou no segundo edital que a gente já está preparando, mas eu vou depois deixar aqui na resposta o endereço de e-mail da CEMIF, que é a Secretaria de Fazenda, porque tem mais agilidade. Então a doutora Patrícia, que é a presidente da Comissão Permanente de Licitação, informou que se você desejar fazer realmente essa consulta presencial, precisa ser agendado no site, porém o e-mail ele é mais veloz. Eu posso fazer a consulta ou a solicitação dessa certidão por e-mail, que ele tem uma velocidade maior. Augusto, me lembrei de mais uma informação que eu acho importante complementar aqui. Tem muita gente perguntando se pessoa física precisa emitir certidão negativa. Não precisa, não precisa. Certidão negativa somente é necessário para instituições, pessoas jurídicas, ok? Não vai ser exigido certidão negativa de débito de pessoa física. É isso. E ainda em relação à pessoa física e jurídica, a gente também está tendo aqui alguns conflitos de consistência de informação em alguns processos que a gente vem recebendo, que às vezes algumas instituições, que são instituições às vezes muito conhecidas na cidade, que são empresas de cultura, de diversos setores, e que têm o CNPJ, são constituídas de forma formal, e aí faz o cadastro com o CPF. Então aí a gente está tendo assim inconsistência dessa informação, porque aí é uma empresa, ela tem o CNPJ, mas entrou com o cadastro do CPF. A gente sugere que você faça já essa readequação para que de verdade possa ter um equilíbrio ali de informação, porque se essa empresa ela é formal, você precisa estar colocando os dados da sua empresa, não os dados do seu CPF. E aí isso fica mais claro, porque senão ficam com dois volumes de informação. Como é que essa empresa, que é uma empresa conhecida da cidade, está colocando este CPF ao invés do CNPJ desta empresa? Então a gente precisa equilibrar essas informações, porque senão não bate depois para quem está analisando e fica com uma dificuldade muito grande de entender. Mas por que essa empresa, que é uma empresa muito conhecida, empresas importantes, são várias empresas que a gente viu essa situação, e colocou o CPF como pessoa física ao invés do CNPJ desta empresa. Então a gente faz essa sugestão para que vocês já ajustem isso, ou se vai concorrer como pessoa física e não entra como empresa, porque a empresa precisa ser CNPJ, ou se você é uma instituição informal, aí você precisaria ter toda ali aquela caracterização para mostrar que você é uma empresa que não tem CNPJ e tem os documentos que precisam ser preenchidos pelos integrantes que reconhecem aquele CPF como representante daquele coletivo, daquele espaço cultural. Então, só uma informação importante, porque a gente também está tendo muito material que aí quem avalia, que são etapas e setores diferentes aqui da Secretaria, às vezes a gente fica com dúvida e bota algum tipo de inconsistência e dá um trabalho muito grande de ficar entrando em contato. Então, se a pessoa já sabe que é uma empresa e quer concorrer com uma empresa,
o ideal é você já colocar ali os dados e o endereço da empresa para poder isso ficar sanado. A Arlene aqui está perguntando, acho que pelo que eu estou entendendo, especificamente relacionada ao prêmio Cordelista J. Rodrigues. Ela diz: pode concorrer como pessoa física e como pessoa jurídica? E aí é muito importante essa pergunta, Arlene. Inclusive, a gente tem um ponto do edital importante que trata disso, né? O que a gente está entendendo é que se a empresa tem como representante legal uma pessoa que também vai concorrer, vai se inscrever com o seu CPF, que essa pessoa escolha, né? Entenda se a inscrição ela deve ser feita da instituição, do CNPJ ou do seu CPF. Isso é importante frisar. Caso essa pessoa seja a representante legal constituída no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o representante legal da instituição não pode se colocar como representante da instituição que está pleiteando o prêmio e, ao mesmo tempo, enquanto pessoa física, pleitear o mesmo prêmio. Entendeu? Então, assim, o prêmio é para pessoas físicas e jurídicas, embora haja essa regra que não permita que uma mesma pessoa física se coloque nessa disputa ao mesmo tempo que representa uma instituição de personalidade jurídica na mesma disputa. Perfeito. Acho que foi claro. Acho que o Bion foi bem claro. A ideia é só para a gente não ter a questão da sobreposição de recurso, porque aí senão vão ficar dois prêmios para a mesma pessoa. E tem algumas empresas, inclusive, que são empresas de uma pessoa, pode ser um MEI. Aí imagina, aí ela bota o CNPJ, ela é a representante daquele CNPJ e também concorre com o CPF, e na hora que a gente vai olhar as duas informações, são as mesmas pessoas. Então é a mesma pessoa ganhando os dois prêmios. Então, por isso que é o ideal que separe se eu sou o representante legal daquela empresa, se eu desejo realmente colocar como empresa, ou se vai ser a minha biografia separada como pessoa física. E aí, Augusto, complementando, a gente precisa lembrar que a Lei Aldir Blanc, ela existe em função da pandemia. Então, assim, se tem uma espinha dorsal, ou seja, um princípio importantíssimo da Lei Aldir Blanc é a abrangência, é tentar atingir o máximo de pessoas, de trabalhadores da cultura possível. Então, esse é um dos principais motivos para que tenhamos tomado essa decisão, principalmente por conta disso que o Augusto falou agora. Uma pessoa é MEI, e aí ela vai se cadastrar também como pessoa física e vai receber duas vezes, retirando de um outro trabalhador um benefício que poderia estar ajudando uma outra pessoa, não é justo. Então, é só esse complemento. Só compartilhar aqui que a Arlene acabou de comentar na nossa live, ficou bem clara a nossa explicação. Então, obrigado, Arlene. Esse feedback para a gente é super importante. A gente também está aqui nessa função de explicar quantas vezes for preciso para contribuir aí com esse momento de tirar dúvidas da população. E hoje em especial até para ficar provocando, por ser o último dia da inscrição para quem desejar participar, né, do Prêmio J. Rodrigues. Então, até às 23 horas e 59 minutos, os cadastros que se realizarem até esse horário vão estar aptos a estar participando e concorrendo ao Prêmio J. Rodrigues. Uma outra pergunta que eu também achei muito intrigante, e acho que era bacana compartilhar, que algumas pessoas ligam para cá como se nós estivéssemos correndo demais. Assim, nossa, mas por que vocês colocaram prazos tão curtos e o Prêmio J. Rodrigues vai se encerrar tão rápido? Primeiro, o nosso cadastro a gente está desde junho. Então, eu acho que fomos um dos primeiros municípios a ter uma tomada de decisão, a abrir o cadastro quando tudo ainda estava até bastante nublado. Ninguém sabia se teriam divisões de competências, como é que se daria, e a gente já teve um protagonismo por tomar uma decisão de já entrar nesse fronte de batalha, entender que isso seria importante, e acabou que a gente atirou no escuro e acertou no alvo, porque mesmo com tanto tempo, a gente ainda vê
porque o volume de informação começou mais agora para esse finalzinho. E aí, assim, concluindo o que eu estava iniciando naquela hora em relação ao prazo, as tomadas de decisão são todas relacionadas a exatamente isso que o Rogério falou. Esse prêmio é um prêmio de emergência cultural. Quanto mais a secretaria demorasse, ou quanto mais a gente prorrogar prazos ou adiar o processo e não avançar, mais demorado vai ser para que a gente faça o repasse desses recursos. Então, se a gente demorar muito, as pessoas que estão com necessidade para sobrevivência vão ter ainda mais dificuldade. E aí vai perdendo o sentido de uma lei que tem um caráter emergencial. A gente precisa só deixar isso muito na mente, com muita clareza, que estamos num momento que é fora da normalidade. É um momento de emergência. Essa pandemia, como já se falou várias vezes, ela teve um impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura muito grande, porque foram os primeiros a parar e ainda não voltaram às suas atividades normais. Tem gente que está vendendo instrumento musical, suas ferramentas de trabalho e para poder se alimentar. Então, se a gente demorar ou que os prazos fiquem muito longos, as pessoas também vão ter uma demora maior. Então, só para pensar e responder para quem pede, às vezes, para prorrogar demais. Se a pessoa está com muita disponibilidade de esperar tanto tempo, a gente até propõe que assim, ela não se cadastra, deixa para outro que está precisando e está realmente com um momento de mais emergência, não vai pleitear, porque tem pessoas que estão sofrendo uma dificuldade muito grande. Então, todo esse nosso esforço, todo esse nosso empenho é para dar conta de uma demanda que a gente sabe que é grave e que é urgente e que a gente precisa de velocidade para dar conta com a importância que essa emergência requer. Mais uma pergunta? Arlene Madsen, ela pergunta: quem participar do J. Rodrigues pode concorrer aos demais editais? Posso ser. Arlene Madsen, pode sim. Viu? Esse, inclusive, a gente acredita que é muito possível, muito provável que as pessoas contempladas no nosso prêmio Cordelista J. Rodrigues sejam também contempladas em outros editais aqui. E acho que é importante frisar uma coisa, uma característica especial desse prêmio é que nós aqui entendemos e estamos muito orgulhosos assim, de podermos estar aqui nesse momento em que o Poder Público de Nova Iguaçu reconhece, através desse gesto, um gesto pequeno, simbólico, mas num momento muito importante e significativo, a importância dos seus trabalhadores e trabalhadoras da cultura para o desenvolvimento da cidade de Nova Iguaçu através da cultura e da arte. Assim. Esse é um prêmio que tem essa característica, né? Ao se inscrever no prêmio Cordelista J. Rodrigues, o proponente, a pessoa que está se inscrevendo, não envia para a gente um projeto, uma proposta de realização. Né? Na verdade, essa pessoa envia para a gente os dados básicos que são solicitados no nosso formulário e também um mini currículo e um portfólio. Então, assim, esse é um prêmio dado pelo que as pessoas já produziram até aqui. Né? Um reconhecimento da Prefeitura de Nova Iguaçu, desse grupo, dessa gestão, a importância desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão sendo afetados de uma maneira tão dura nesse momento. Então, é importante nesse momento, nesse edital e para os demais também, caprichar no portfólio, caprichar na mini biografia, no mini currículo e mandar para a gente aqui, que vai ser, sem dúvida nenhuma, estamos muito felizes e orgulhosos de poder contribuir para que a Prefeitura de Nova Iguaçu tenha esse gesto de reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A Viviane de Jesus fez uma pergunta que a Ariane já tinha também colocado, que eu acho que é bacana a gente tocar nesse ponto. Menores de idade, artistas, né, menores de idade, que desejam participar também desses pleitos. Na verdade, não é isso? Isso que eu ia falar. Eu acho que ela está perguntando se precisa informar que é dependente. Eu acho que ela está, de repente, relacionando ao auxílio emergencial e não à concorrência de editais. Me parece que a questão não é se o filho menor de 18 anos pode ou não concorrer ao edital. O que ela está colocando é se ela precisa colocar a filha como dependente, apesar da filha não morar com ela. Entendi. Então não se relaciona. Aí eu acho que vale aquele recado relacionado à renda emergencial. Não se relaciona, não precisa colocar o filho como dependente, mas aí eu queria então pegar o gancho dessa questão que eu tinha entendido errado, mas que eu acho também
um ponto bastante interessante para ser colocado, porque algumas mães até vieram para trazer essa pergunta. Meu filho de 16 anos, ele pode concorrer aos editais? E aí a comissão entendeu que as crianças menores de idade, elas não estão vivendo esse momento de emergência porque elas estão sob a guarda dos seus pais. Então, se o pai ele é o responsável, que é o artista, ele sim que deve estar se cadastrando e sendo o proponente para participar, para manter, né, a situação daquele jovem menor que tem uma série de complexidades, de repasse de recursos para uma criança. Então, uma criança como trabalhador da cultura. Então aí a gente pensou sobre esses aspectos que não caberiam dentro do contexto desta lei especialmente, por ser de emergência. Então tem características específicas que são atípicas. Estamos vivendo um momento que é fora da normalidade. Se fosse um momento de normalidade, provavelmente algumas regras seriam bastante diferentes. A gente inclusive descartou até o plano municipal de cultura, porque a ideia não é cumprir as metas do plano. A gente precisa agora dar conta de uma demanda maior, que esses espaços de cultura não fechem, para que essas pessoas não vendam seus instrumentos, para que a gente consiga dar conta que essa movimentação da economia criativa não pare. Então o Bion falou na última live, que eu acho que vale a pena se repetir, é que assim, esse momento não é para fazer o projeto dos seus sonhos e da vida. Agora é para a gente tentar fazer o que é possível dentro dessa realidade difícil pra caramba, uma realidade de emergência, uma realidade atípica e que acabou que precisou um movimento grande do mundo inteiro, do Brasil, dos estados e as prefeituras, para a gente entender como iria dar conta para que essas pessoas que trabalham com arte e cultura não paralisassem o seu movimento de labuta, né? O seu trabalho na cultura. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, desculpa, Rogério, mas só para voltar para a Viviane, que eu acho que talvez ela precise ainda de uma indicação com relação à lei, ao auxílio emergencial, né? Então, Viviane, eu não sei se eu entendi corretamente sua pergunta ou não, eu te peço desculpa se não tiver compreendido e peço para que, se você puder, envie novamente para a gente uma questão que a gente responde com prazer. Mas se a sua questão é relativa ao auxílio emergencial específico para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, houve uma divisão de competências entre municípios e Estado e o cadastramento ligado ao auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficou como responsabilidade do governo do Estado. Então o cadastramento está sendo feito pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Você pode acessar lá o site deles, que tem ali já um link bem de cara explicando qual o procedimento deve ser feito. Eles estão inclusive na atual sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ajudando as pessoas a se cadastrarem na Biblioteca Parque, ali no centro do Rio, próximo à Central do Brasil. Então, se for isso, as informações que você deve buscar são junto ao governo do Estado nesse momento, e não à Prefeitura de Nova Iguaçu, que vai ficar responsável apenas por outras partes da aplicação da lei aqui na nossa cidade. Não só aí, tá, Luísa? Ficaram algumas perguntas antes da pergunta da Viviane. A Viviane falou isso mesmo, que era referente à questão do auxílio emergencial. Obrigado, eu acho que o Bion foi bem didático. Espero que tenha ajudado. Se a pessoa depois quiser dar uma olhadinha na lei, existem 3 incisos. Essa divisão de competência que o Bion estava colocando foi separada. O inciso 1, que trata exatamente da questão do auxílio emergencial, que é esse dos R$600, que a competência ficou por os estados, e os municípios vão ficar com a competência dos incisos 2 e 3, que aí são os subsídios, os prêmios. Tem um cardápio de possibilidade, e que Nova Iguaçu escolheu 4 cardápios que a gente julgou que vão ser bastante abrangentes. Só queria passar aqui, aproveitar e ajudar aqui a Luísa. Tem muita gente aqui na nossa live comentando, dando os parabéns pela iniciativa. A Elaine Gonçalves, se eu não me engano. Isso, Elaine Gonçalves. Eliane, obrigado. Eliane Gonçalves,
a própria Arlene antes, o Paim, que faz parte do Conselho Municipal de Cultura da cidade. Paim ontem ficou comigo, inclusive no WhatsApp, até quase meia-noite, tirando dúvidas também. Wesley Um abraço. Wesley Brasil está aqui também, Ana Márcia Micho, Marcos Kovacs, que tem uma turma super bacana aqui, agradecer a audiência super qualificada aí da nossa live. E a gente pedir também, novamente, assim, a gente tem feito um esforço muito grande de comunicar, né? A gente criou um portal da transparência, existe um site específico para juntar todo esse volume de informação, a gente tem feito os web encontros, a gente tem feito esses tutoriais, colocando as equipes de teleatendimento, atendimento via internet, mandando e-mail, usando os mecanismos de comunicação mais oficiais, né, Diário Oficial, os jornais que são grandes parceiros, Jornal Extra, Coluna Extra VIP, Hora H, Resenha Cultural. Então tem vários jornalistas do dia que têm dado muita visibilidade para todo esse processo, mas nem assim tem dado conta de atender a toda a comunicação que deveria chegar às pessoas todas numa cidade como é Nova Iguaçu, de quase 1 milhão de habitantes. Então a gente também faz um apelo para que todo mundo que está aqui, que são formadores de opinião, que são referências nessas áreas, para que a gente crie uma rede do bem, para que se você conhece algum companheiro que ainda não teve a informação, que ainda não fez o cadastro, que oriente, dê o endereço da secretaria, fale para nos procurar, faça com que ele saiba do link do cadastro para poder participar, para estar homologado, e que ele possa, se não conseguir para esse, até a gente 1359, que ele continue se cadastrando, porque ainda vão ter mais 3 oportunidades de 3 editais que ainda vão vir, que é o edital de fomento pela internet, o edital de aquisição de equipamentos e fomento cultural, e o outro de subsídio a espaços e instituições culturais. Então, assim, ainda vai ter muita oportunidade de participar de várias fatias desse dono dos recursos que montam quase 5 milhões de reais. Então, a gente reforça aí para que todo mundo que esteja aqui na live, que tenha um monte de fã, que tenha um número de seguidores aí importante, para entrar junto com a gente nessa rede do bem, porque a gente acredita que só assim a gente vai conseguir fazer com que todas as pessoas participem. E aí a gente já elogia vários coletivos que têm feito esse trabalho, várias escolas de samba, a própria Arlene tem feito isso com os coletivos das agremiações, o Dudu de Morro Agudo tem feito um trabalho fantástico, inclusive ajudando também as pessoas que não têm esse know-how de participar de edital público, de dificuldade de entender essa burocracia, e ele está lá colocando o espaço dele para ajudar o cadastramento, ajudar a montar o portfólio. Inclusive eu vi hoje aquelas meninas que fazem contação de história, 1, 2, 3, outra vez, um trabalho lindo, inclusive eu acho que vamos publicar, recompartilhar na nossa página, o YouTube, que foi um vídeo super didático, explicando passo a passo como montar bem um portfólio. E aí ela vai explicando para fazer a foto inicial bonitinha, como é que você reúne todo esse material da sua historinha, recortes de jornal, flyer, para que você sempre, quando vá fazer um trabalho, peça a pessoa que você fez, se você não está no cartaz, se não está no flyer, para que ela te dê um documento, porque isso tudo vai ser a sua história que vai estar guardadinha para você ir montando o seu portfólio. Então a gente vai compartilhar também aqui na fanpage, porque eu achei extremamente didático, eu fiquei muito feliz de ver o vídeo que elas postaram hoje. Não, a gente tem uma pergunta da Jordana. Ela pergunta se tem alguma novidade dos próximos editais que estão chegando. Assim, tudo indica que a gente vai conseguir fazer com que a publicação do próximo já aconteça nessa terça-feira, depois do dia 12. Então, assim, isso é uma previsão, a gente já até encaminhou, mas existe o trâmite da própria prefeitura, né, do Diário Oficial, que aí a gente não poderia dar agora uma informação afirmativa e oficial, porque de repente tem algum tipo de contratempo da burocracia interna da administração, mas a gente acredita que o próximo já vai ser lançado na terça-feira, dia 13, que é o edital de fomento para a produção online. Então são podcasts, produções de audiovisual,
pode ser ligado a artesanato, às artes plásticas. Então, assim, é uma variedade muito grande. Acho que até o Bion pode falar com um pouquinho mais de propriedade, que a gente discutiu muito sobre isso, em relação ao que é um curta-metragem, ao que é um produto de youtuber, essa galera que faz esses tipos de produção via internet. Jordana, boa noite, bom falar com você sempre. Obrigado aí mais uma vez por estar com a gente acompanhando e também fazendo um trabalho muito interessante de mobilização de artistas e trabalhadores através dos grupos de WhatsApp. Nós compartilhamos alguns, nós estamos juntos em alguns, eu tenho visto isso com alguma frequência também, assim como as meninas não, horrível, né? Elas têm nome, a Daiane e a Luana Moreira, que são incríveis e têm feito esse trabalho super bacana. Jordana, esse próximo edital que o Augusto mencionou aqui, que é um edital que já foi enviado para publicação e tudo mais, é o edital de fomento à produção online e muito nos moldes do Cultura nas Redes, feito pelo governo do estado há uns 6 meses atrás, mais ou menos, quando a gente estava no início desse processo, né? Nós avaliamos que foi uma iniciativa muito positiva de repasse de recursos num momento já difícil naquele momento, de uma maneira desburocratizada, se a gente compara em relação a outros editais e a outros processos de repasse de recursos, e que com um resultado também muito bacana e muito interessante. Então, aqui na Secretaria, nós decidimos, nós optamos por ter esse como um dos modelos dos nossos editais aqui. Então, além do Prêmio J. Rodrigues, que já está com suas inscrições abertas, e é importante dizer, vão até o dia 16 desse mês de outubro, ou seja, a próxima sexta-feira. Nós, ao que tudo indica, aí, ao longo da próxima semana, terça-feira, provavelmente, né, nos esforçamos para isso, teremos mais um edital na rua com essa característica específica de estar ali fomentando, financiando a produção de podcasts, de web encontros, né, de produção livre audiovisual, como youtuber. Então, além de outras coisas e possibilidades de produtos online nessas plataformas online que a gente espera ter circulando. E acho que também é uma coisa bacana, porque a gente não teve isso aqui ainda, né? Nova Iguaçu nunca realizou uma atividade como essa. Então, eu acho que é importante também, porque de certa maneira é uma discussão que nós fizemos algumas vezes, também o papel do poder público em estimular os seus trabalhadores e trabalhadoras da cultura a pensar em novas formas de se comunicar, de contribuir com o desenvolvimento da arte, das linguagens artísticas. Então, a gente também está muito feliz de poder trazer esse edital aqui para a cidade. Eu ia pedir para o Bion, como é um especialista nessa área de audiovisual, falar de forma mais didática, Bion, o que são o podcast, o que é um curta-metragem, o que é um YouTube, porque como eu que sou das artes cênicas tive alguma dificuldade com os termos, pode ser que de repente fique mais didático, até para a pessoa entender, eu posso fazer então uma gravação só de voz, com algum tipo de produção de conteúdo, eu posso fazer uma questão do youtuber, o que é ser youtuber, é eu ligar ali a câmera para mim e produzir algum tipo de conteúdo, o que é um curta, os tempos que a gente definiu em relação a mínimos de tempos, que aí acho que fica bem claro, e eu achei que aquele momento que a gente discutiu com você sobre isso foi bem esclarecedor, a gente foi montando e compilando esse documento. Então, esse dia de hoje a gente pode também pegar essa didática mais quase que professoral para poder explicar detalhadamente. Tá, vou tentar aqui. Esse edital, assim, né, como eu já disse, tem a referência do governo do estado, a gente coloca ali 4 linhas possíveis de projetos a serem realizados através desses recursos que vão ser repassados no edital. Uma dessas linhas é uma linha que tem sido bem comum nesse momento, que a gente pode chamar de manifestações artísticas, né? Como é que a gente transmite manifestações artísticas, como é que a gente compartilha manifestações artísticas nesse ambiente online. E aí entram as tão famosas nesse momento, essas nossas lives, né? Que também são
procedimentos online que são transversais, né? O que eu quero dizer é que não é específico de dança, de teatro, de cinema ou de música. Qualquer linguagem dessas pode se apropriar desse formato de manifestações artísticas online. Então você pode ter ali um espetáculo, um esquete, uma pequena cena, um monólogo, um solo de dança, enfim, coisas variadas nesse sentido. A gente também tem uma outra perspectiva de criação de conteúdos digitais. E aí é interessante porque nesse lugar a gente pode conseguir estimular a criação, por exemplo, de sites e de ambientes virtuais dedicados e as suas relações com a cultura e com a produção da economia criativa. Tem também uma outra possibilidade, que é algo também já bem comum, já participei de alguns, que são oficinas culturais à distância, né? São pequenos workshops ou coisas do tipo que são estabelecidos, que se dão ali nesse ambiente virtual, através do Zoom, do Google Meet ou de outras ferramentas que proporcionam aí esses encontros. E uma outra linha mais específica, digamos assim, para conteúdos audiovisuais. Então aí entra esse formato que a gente está chamando de formato livre, como o YouTuber, por exemplo, que alguns companheiros aí dessa estrada da cultura têm feito, além da própria produção de vídeos, né? Eu me lembro que, por exemplo, o Getúlio Ribeiro foi um dos contemplados nesse edital Cultura Presente nas Redes com a produção de, se eu não me engano, não me lembro, Getúlio, desculpa se eu estiver errado, mas de um vídeo nesse formato, especificamente para o formato digital ali. Além de festivais, cineclubes, isso tudo online. Então, eu acho que vai ser, acho que é mais ou menos por aí, que eu não estou estreando, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu esqueci de falar dos podcasts, né? Que algumas pessoas aqui da cena, da Baixada, tem bastante gente batendo papo e compartilhando conhecimento através desse formato, que é como se fosse, digamos assim, os nossos antigos programas de rádio, de bate-papo, enfim, a partir de uma temática específica ali, enfim, seja a produção cultural, economia criativa, literatura. Então são bate-papos em formato de áudio especificamente, não de vídeo, em torno de algum tema relacionado à cultura e à produção cultural e artística. Acho que é um pouco por aí. Muito bom, Diego. Confesso que eu fui pego meio de surpresa, não esperava por essa. Eu estou um pouco preocupado porque ficaram perguntas para trás. Sim, vamos. E aí eu já vou aproveitar uma que eu me lembro que eu li, do Felipe Vilela, do Vilelar, que ele perguntou sobre o link lá, o site que a gente está colocando as inscrições que estão em análise ou estão aprovadas. Oi? Eu estou falando aqui, Quer que ele a pergunta? Não, eu lembro. Eu estou reproduzindo já porque eu lembro de cabeça. Ele pergunta se as instituições, os espaços culturais também vão constar lá ou se não vão constar. Vão constar. Para ser sincero, eu tenho uma dúvida. Vou perguntar para o Bion, se o Bion não souber responder, tem um peregrino que está aqui atrás, está trabalhando diretamente com isso. Nesse momento, nós só temos mesmo os agentes lá no site, não é isso? Exatamente, nesse momento só tem ali os agentes. Mas Felipe e todos os demais, em breve, e a gente espera que seja o mais breve possível, nós vamos colocar lá também as informações relativas às instituições, coletivos e espaços culturais. Você quer, de repente, o Perê está aqui atrás do Augusto, chega um pouquinho do lado. O Perê na verdade, é o presidente da comissão de homologação, né? A equipe comandada pelo Perê que está... Não, o Perê ainda não apareceu. Tem um delayzinho. Mas o Perê é o presidente dessa comissão de cadastro e homologação, enfim, ele que está comandando aí essa equipe de análise. Eu estava ali concentrado. Não, é porque a pergunta diz que, na verdade, a gente no site só tem a situação dos agentes culturais, né, que se inscreveram. Ainda está pendente espaços coletivos e instituições culturais. E aí a gente queria compartilhar com o Felipe, na verdade, com todo mundo que está aqui com a gente, se tem uma previsão, de repente, de quando é que a gente consegue incluir no nosso site já essas informações. Eu já sei que a sua equipe já
analisou isso, enfim, acho que você podia falar. Na verdade, a gente está no final dessa primeira etapa de análise. Então, acredito que, inclusive hoje, a gente já tem essa informação. Aí só a gente fica dependendo. Hoje, 11h59, a gente começa a ter essa informação fechada. Porque ainda está aberto ainda, e como eu tenho brincado o tempo todo, a gente está tirando água com canequinha no barco e está entrando água no barco, né? Então a gente está trabalhando aqui, a informação está entrando e a gente está diminuindo essa informação. Mas a questão das instituições, que é a pergunta espaços, que são em número muito menor do que os agentes culturais, esses entram só um pouquinho de informação. Então a gente está trabalhando exatamente nesse momento, foi até legal perguntar sobre isso, e a gente deve ter essa informação até segunda-feira de manhã. Eu acho que a gente já está Mas você acha que, de repente, na terça-feira a gente já tem uma publicação no site? Não, acredito que na segunda mesmo. Se for possível, embora seja feriado, se a gente pegar e conseguir fazer isso ou remotamente, a gente... mas durante essa semana, provavelmente. Não, muito provavelmente na terça-feira de manhã a gente vai ter isso já no site. Tá bom? Beleza, obrigado. Valeu, vou voltar para ali. Então, Vou fazer exatamente isso. Importante essa informação do Pereira, porque como o cadastro está aberto até as 11h59 de hoje, a gente não poderia ter já um número fechado para fazer a publicação dessa listagem, porque ainda estão entrando pessoas para fazer essa inscrição. A Sônia perguntou se a inscrição dela vai ser a mesma para os outros todos os editais. Sim, Sônia. O seu cadastro inicial é o primeiro processo, que é só o reconhecimento. Mas você estando cadastrada, você já homologou o seu cadastro, não tem pendência nenhuma, nenhum tipo de inconsistência, você já está apta a participar de todos os editais. Então, a Arlene falou como é que vai saber se foi aprovado. Arlene, dentro do próprio edital, se você for parar para fazer uma análise ali, tem um calendário. Então, assim, nós separamos aqui também a equipe para dar conta dessas etapas. Então, tem o setor, que é o que a gente falou agora do Peregrino, que ele está trabalhando diretamente na homologação dos cadastros. Então, a pessoa cadastrada, ela pode participar de todos os editais. A segunda etapa do processo é a habilitação documental de quem já vai concorrer aos editais. Os editais têm uma regra, que são conjuntos de documentos exigidos, propostas de projetos, de atividade, que são avaliados por uma comissão que é presidida pela Débora, mas que está Fernanda Moraes, Zariana, Roberta Gomes, mas quem é a Eliana que está aqui na comissão de habilitação? Enfim, tem um grupo de um setor grande aqui que está participando desse processo de habilitação documental, que também quem está pleiteando vai passar por esse processo, que aí olhar, está com todas as documentações ok, mandou o material, mandou as planilhas, mandou o projeto, mandou a documentação, ele vai estar habilitado. E aí ela falou, como é que eu vou saber se eu ganhei? Aí o seu projeto vai para a última comissão, que é essa etapa da comissão julgadora, que é o que a gente já falou lá atrás, que é uma comissão composta pelo IFRJ, pela Rural, por membros da FENIG e da Secretaria de Cultura, que tem também no próprio edital a pontuação de cada critério, como ele vai ser avaliado. Então, essa comissão vai dizer, se tiveram, por exemplo, nesse agora do Jota, que são 400, 1000, os 400 primeiros vão ser publicados no Diário Oficial, o volume inteiro da ordem, mas aí os 400 vão saber através do Diário Oficial que foram vencedores desse processo seletivo. Vamos adiante? Nós temos uma pergunta do Marcos Kovaski. Ele pergunta se o artista pode se inscrever nos 3 editais ao mesmo tempo, ou seja, Prêmio J. Rodrigues, Produção Virtual e Edital de Fomento. Eu acho que já deu uma contemplada, Mas se acho que vocês pode quiserem dar uma tira reforçar. daqui que não estava online. Não tem muito o que aprofundar mais. Pode sim,
E por que que a gente acha que a pessoa pode? Porque a gente avalia que ela tem direito a elaborar um projeto e ela tem o direito de ser reconhecida como uma pessoa que contribuiu para a cidade no passado. Então, por esse motivo é que a gente achou que não teria problema nenhum a pessoa participar, tanto dos editais de prêmio quanto dos editais de projetos. O Tigu fez uma pergunta que eu não entendi bem se eu vou responder correto, sobre bloco de aprovados. Eu acho que, na verdade, ele está respondendo, é um bloco de... é uma conversa que está acontecendo, na verdade, pelo que eu entendi, não é isso? Ah, tá. Mas aí, assim, para mim eu estava entendendo que, assim, serão mesmo blocos de aprovados, porque cada um dos editais existem blocos de aprovações para cada um deles. Vai ser um bloco de selecionados e aprovados para o Prêmio J. Rodrigues, para o subsídio mensal dos espaços e instituições culturais, para esse fomento virtual e para a linha de aquisição e fomento cultural. Então, cada um desses 4 editais é um bloco de aprovados diferentes. E aí, assim, até porque a gente precisa saber, através desse proponente, que é o trabalhador e trabalhadora da cultura, se ele deseja concorrer àquele prêmio. Então, são blocos específicos que as pessoas vão se inscrever para os editais que ela tiver mais interesse. A gente tem um elogio aqui da Ana Márcia Misha. Ela está falando que Nova Iguaçu está na contramão do Brasil, pois está cuidando e apoiando a cultura. E com uma expressão tão grande, né, participando aqui da live, o Bion já falou sobre Kovacs, Tigu, então ter um público tão qualificado aqui junto conosco para a gente é uma honra e é uma alegria estar, porque nós não somos o poder público, somos artistas, produtores, cada um de uma carreira de experiências e um conjunto de vivências diferentes, e que para a gente é uma alegria ter uma cidade tão pulsante, uma cidade tão envolvente, tão apaixonante, e que a gente fica extremamente estimulado, tanto que a gente não para de trabalhar. Tem horas que eu sonho, estava até confidenciando com eles, debatendo o edital, pensando em pontos, em coisas que a gente está discutindo aqui e que eu vou para casa e a gente parece que não sai daqui, porque a gente sai daqui às vezes 11 e meia-noite e aí marca, não, mas amanhã vamos chegar então às 9 para a gente dar conta e é para casa só dormir quando a gente já vê que não, já estou aqui de novo. A sensação é que a gente não sai daqui da secretaria, que é muito interessante. A gente também tem uma... o PAIN está reforçando, né? Ele fez uma colocação. Tem pessoas achando que hoje encerra a inscrição do edital J. Rodrigues. Vale lembrar que encerra apenas o cadastro geral. Importante o PAIN tocar nesse ponto. Eu também fiquei com a impressão de que algumas pessoas estavam pensando dessa maneira. PAIN, você está certíssimo, pessoal. O que está encerrando hoje é a inscrição do cadastro para quem pretende participar do Prêmio J. Rodrigues. O cadastro vai continuar aberto para os próximos editais, mas a gente não podia, tinha que parar em algum momento, porque senão a gente não ia conseguir administrar essa questão de quem está entrando, quem vai participar do quê. Então, repetindo, para ficar bem claro, o encerramento hoje do cadastramento, do cadastro da pessoa no cadastro de agentes culturais da cidade é apenas para o Prêmio J. Rodrigues, ou seja, cadastrou amanhã, não pode mais participar do Prêmio J. Rodrigues, mas o Prêmio J. Rodrigues vai ficar aberto até a inscrição para o prêmio, até o dia 16, que é sexta-feira que vem, para quem já estava... Dia do aniversário do Augusto Vargas, para quem já estava cadastrado anteriormente. Ok? Obrigado, Paim, por destacar essa questão. Verdade. Então, inclusive, até aproveita essa provocação do Paim para avisar que se você não fez o cadastro ainda,
tem uma chance de se cadastrar para concorrer ao Prêmio J. Rodrigues hoje até às 11h59. E todas as 1.500 pessoas cadastradas que ainda não mandaram a proposta para concorrer ao Prêmio J. Rodrigues terão até o dia 16 de outubro, então ainda se inscrevam, mande suas propostas, mande os seus projetos para cá para a gente avaliar, porque a gente ainda vai ter esse período todo para as pessoas estarem encaminhando a proposta de concorrência para o Prêmio J. Rodrigues, que só se encerra no dia 16 de outubro. A Jordana coloca aqui uma questão, ela diz parabéns à equipe, uma pena não conseguir fazer junto ao conselho que expirou o seu mandato, né? Nem montar a comissão como indicado a fazer. Desta forma foi rápido e ela pergunta se conseguimos fazer via fundo. Jordana, a gente teve uma discussão muito interessante aqui na Secretaria com relação à formulação desses editais ou dessas ações junto ao Conselho e aos seus membros, né? E aqui a gente tivemos uma definição, né? Tomamos uma decisão, na verdade, que eu acho que assegura a participação da sociedade civil num momento importante de uma outra maneira. Porque se, por exemplo, estivéssemos debatendo os editais, eu não sei se é exatamente sobre isso que você está falando, peço desculpas se não for, mas se estivéssemos, por exemplo, debatendo os editais, construindo os editais junto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade, estas mesmas pessoas e os grupos dos quais elas fazem parte, depois não poderiam concorrer aos nossos editais, porque elas estariam com informações privilegiadíssimas sobre os editais, né? Imagina se a gente aqui constrói o edital, e aí eu peço, gente, dá licença rapidinho, eu vou deixar de ser poder público agora, e vou ali para a rua, me exonera aí, e aí eu vou ali com todas as informações e vou correr. A gente acha que não seria justo com os demais trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Sem dúvida nenhuma, a participação popular é algo importante para a gente. E aqui temos tomado os cuidados que a gente entende que são necessários e importantes para isso, mas que também não impeçam que essas mesmas pessoas, que esses mesmos populares, esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, sejam impedidos de acessar os recursos que vêm desse momento. A gente acha que seria uma injustiça, na verdade. E aí, além de formular os editais de uma maneira muito cuidadosa, eu acho que tem uma outra parte do processo que é muito importante e que vale destacar mais uma vez, que nós tivemos um cuidado muito grande, e eu acho que nesse sentido a gente tem muito orgulho disso que eu vou falar, assim, e aí deixando toda a formalidade da Secretaria de Cultura de lado e falando de uma outra maneira, eu acho que a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu tirou muita onda com a formação da comissão de seleção que nós fizemos. A gente tem uma comissão de seleção de projetos altamente qualificadas, formadas por funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, formados também por funcionários da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, e além disso, que é a FENIG, e além disso a gente conseguiu ter uma parceria muito bacana e acho que muito importante, e acho que pode ser um marco para a história da cidade no sentido da seleção e da avaliação de projetos culturais com a sociedade civil, que a gente conseguiu ter junto com a gente uma instituição do nível do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a IFRJ, o bacharelado de produção cultural. Então, assim, na nossa comissão a gente vai ter só o coordenador do curso, né? Além da Sueli, que é uma professora também do curso. E além do curso de produção cultural, a gente conseguiu uma outra coisa que eu acho muito incrível e muito interessante também ao mesmo tempo, que vem de uma preocupação da Secretaria de conseguir que essas tomadas de decisões, sobretudo na relação com os projetos que são apresentados, que elas também sejam tomadas por um grupo de pessoas que de alguma maneira possam ser representativos do conjunto da sociedade iguaçuana. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu uma parceria muito interessante com o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas ligado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente vai ter aqui, fazendo parte da nossa comissão, dois grandíssimos pesquisadores, assim, incríveis. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa comissão com eles, assim como os profissionais também do IFRJ, que é o Renato Nogueira e a Camila Daniela. Assim, são pessoas com uma pesquisa profunda, interessantíssima, ligada à cultura, à produção cultural popular,
Então, acho que isso vai trazer para a gente, para o resultado da nossa seleção, desse processo, uma legitimidade significativa. Né? Assim, não é uma decisão tomada a portas fechadas. Né? A Secretaria de Cultura, por escolha própria, por escolha da sua gestão, por escolha do Marcos Monteiro, do subsecretário Rogério Costa, do subsecretário Augusto Vargas, decidiu abrir as portas, porque isso é uma premissa do poder público local, poderia ser feito de outra maneira. Eu acho que se fosse de outra maneira seria ruim, como a gente vê outras cidades fazendo, mas acho que foi uma decisão muito acertada. Então, assim, desculpa me alongar até, mas eu acho que o conjunto desses contextos, né, de não envolver a sociedade civil para não, ao mesmo tempo, também não fazer com que essas pessoas envolvidas, que são, né, que estão na luta há tanto tempo, não pudessem estar participando desses editais. E a gente também entendeu, Jordana, que a própria ideia de colocar pessoas do fundo, pessoas do Conselho Municipal de Cultura no lugar de seleção de projetos, não teve uma adesão no momento em que nós colocamos. Né? Lá atrás, quando a gente estava discutindo, por exemplo, agendamento do teatro, ou mesmo equipes e comissões de seleção, nós percebemos ali que não teve uma adesão significativa daquele grupo. Até em função que elas teriam prejuízo. Que elas não poderiam participar da seleção. Então, nesse momento, não há nada de diferente disso. Assim. Não fizemos dessa maneira super horizontal, mas a gente também entende que a todo tempo tivemos abertos ao diálogo, sobretudo com essa instância do Conselho Municipal de Cultura, que teve seu prazo de mandato expirado por outras questões que envolvem inclusive a pandemia, exatamente, e que não é uma responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, da Secretaria de Cultura, é uma responsabilidade compartilhada com os próprios conselheiros que ali estavam presentes. Então, eu acho que dentro desse contexto todo que eu estou aqui falando, penso que as decisões foram muito acertadas e estão nos deixando muito tranquilos enquanto, né, as tomadas de decisões, os cuidados que tivemos, tanto, né, nesse lugar da elaboração dos projetos, quanto depois na comissão de seleção. Então, eu acho que isso traz muita tranquilidade para esse trabalho que a gente tem feito aqui. O que não quer dizer que não possa ser diferente em outras maneiras, em outros contextos. Né? A gente está vivendo num momento completamente fora da curva, e eu acho que o interessante disso tudo é que esse momento também acabou forçando o poder público, de maneira geral, a pensar mais nesse processo de editais, né? De repasse através disso. Então, a gente também está aqui batalhando bastante para que isso possa ser uma prática aqui na nossa cidade, através do Fundo Municipal de Cultura, dos recursos, que a gente tem que entender também. Não adianta ter fundo se a gente não tem uma regulamentação de como é que esse fundo é financiado, como o dinheiro chega ali. Enfim, trabalho não falta, eu sei que você sabe bem disso, e eu sei também que você é uma das pessoas que está aí sempre do nosso lado, contribuindo com os debates e com questões para a gente avançar enquanto cidade, de maneira geral, em bloco. Desculpa. Nada, longo nada, Bion, foi perfeito. Eu acho, inclusive, que tua fala é maravilhosa, porque eu acredito muito, inclusive, que a Lei Aldir Blanc vai virar um marco legal nas políticas de cultura de Nova Iguaçu, porque trouxe uma provocação para um diálogo que geralmente não se dá, né, com todos os órgãos de controle, com Procuradoria, Secretaria de Fazenda, Tesouraria, Secretaria de Ciência e Tecnologia, com gestão de convênios. Então, para a gente foi um acúmulo de experiência. A gente quer agradecer também a todos esses secretários, né, que participaram nessas construções junto conosco, porque a Prefeitura é um conjunto de ações que também, se não fossem cada um desses colaboradores para estar ajudando nessa construção, de criar convicção, nós não conseguiríamos dar conta de uma demanda tão importante, que vai deixar um legado. Então, eu acredito que, assim, as tomadas de decisão que foram tomadas, e essa fala do Bion, que eu falei, que eu acho muito pertinente, é que, assim, vão deixar legados. E uma coisa não impede a outra. O Fundo de Cultura, ele continua sendo avançado, a gente já conseguiu debater no Conselho, quando o Conselho ainda estava ativo, já está na Procuradoria, só que a gente precisava ter uma tomada de decisão que não pode sair do nosso radar, que é a emergência. Se a gente ficasse pensando em como a lei não impõe
não impôs para a gente que era a obrigatoriedade de ser o repasse pelo fundo, a gente pensou no caráter principal mesmo da lei, que é a questão emergencial. Então a velocidade que a gente vai passar o recurso ficou mais em primeiro plano na nossa tomada de decisão, para que esse dinheiro, né, chegasse na ponta com mais velocidade. Então, para a gente não teve sombra de dúvidas que, óbvio que a gente entende que se estivesse através do fundo seria super maneiro, super legal, e que a gente ainda está batalhando sobre isso, porém a emergência foi um ponto que foi crucial para a gente decidir. Vamos continuar batendo nessa tecla de batalhar para fazer já o fundo ser institucionalizado e botar para funcionar, ou a gente vai pegar o princípio da emergência e avançar com tudo para que esse trabalhador pudesse receber esse dinheiro com mais velocidade. E como a lei não tinha uma imposição de ser pelo fundo, nós optamos pela velocidade, por entender e com muita sensibilidade, saber da urgência e a necessidade dessas pessoas que estão passando situações extremamente difíceis. Eu queria só, desculpa, Rogério, acho que tem uma coisa muito importante que você falou aí, que é importante colocar também, que assim, embora os recursos não tenham chego em Nova Iguaçu através do fundo, acho que é importante frisar que Nova Iguaçu, a cidade de Nova Iguaçu, vocês me corrigem se eu estiver errado, faz parte do 1% que primeiro acessou os recursos da lei. 2%, né? 2%. Então, assim, do Brasil. Do Brasil. Então, a gente está falando de um universo de mais de 5 mil cidades. Nova Iguaçu faz parte dos 2% do grupo, de 2% que primeiro conseguiu se organizar para propor o seu plano de ação, submeter à plataforma, ter a aprovação dos órgãos e das instâncias superiores que precisavam aprovar e receber esse recurso. Então, assim, é muito importante que a gente também diga isso. Não foi através do fundo, de fato, mas foi um trabalho que deu resultado. Nós temos dinheiro em conta e por isso estamos abrindo os editais. E que foi uma tomada consciente. A gente tinha pensado muito e foi amplamente debatido aqui entre a comissão, em todo o grupo da secretaria, se o caminho que a gente ia tomar seria focar no fundo ou na emergência do repasse para chegar na ponta desse recurso. E a gente, sem sombra de dúvida, optou pela velocidade, porque a gente sabe que se o caráter de emergência não for levado em conta, até a própria lei perde sentido. Então, para a gente, ficou muito claro e a gente criou muita convicção que o melhor caminho seria pensar nessas pessoas que estariam precisando do que a gente ficar numa questão da institucionalização do fundo, que é super importante e que a gente não está perdendo, continua no nosso radar, só que nesse momento o mais importante, a tomada de decisão, foi atender as pessoas. O Rogério queria falar, eu acabei de interrompendo. Não interrompeu não, na verdade o que eu quero falar era depois mesmo que o assunto tivesse encerrado, é que a gente está fazendo uma live aí internacional também, temos 2 pessoas, pelo menos, da Europa assistindo a gente aqui. Tigu Guimarães, na Espanha, e Luiz Orlando, que mandou um abraço ali que eu vi, está lá da Itália assistindo a gente. Olha que então, chique. Um grande abraço aí para vocês, irmãos. Estamos aqui no lugar. A Ariana tinha pedido para falar, e a gente chegou a tocar no assunto anteriormente, que o portfólio não é uma fotografia. E a gente, como conversou do trabalho da live, do 1, 2, 3, conte outra vez? Sim. É uma live? Não, é um tutorial? Mas é um tutorial? Sim, é um tutorial. É um tutorial que a gente vai também postar na nossa página de cultura, o compartilhamento desse tutorial, porque explica claramente, de uma maneira muito didática, o que é o portfólio. Porque algumas pessoas, às vezes, nesse campo do portfólio, enviam uma live, uma selfie ou uma fotografia, e ali eu acho que elas foram brilhantes de falar de forma muito didática como é que você vai fazer a montagem do portfólio, que a gente até falou inicialmente. Como é que você organiza o seu material num único documento de PDF ou JPEG, ali com prints de Facebook, com recortes de jornal, com declarações de alguém que você já participou de alguma instituição de cultura, para mostrar todo o teu trabalho na área da cultura, para que a gente de verdade tenha segurança para dizer, não, ela comprovou que é um trabalhador ou trabalhadora da cultura. Tem algumas situações que a gente está recebendo aqui, que aí são essas inconsistências. A gente pede, por exemplo, comprovante de residência.
Aí a pessoa escreve numa folha de papel, escaneia aqui, ó, eu moro aqui. Ela não comprovou que ela mora. O comprovante é um comprovante oficial. A gente precisa que esse comprovante seja realmente validado. Então, se ela mora naquele lugar, ela tem que ter uma continha de telefone, uma continha de água, de luz, para que mostre. Não adianta eu colocar no papel, porque o papel qualquer pessoa escreve qualquer coisa. Então, não é uma comprovação. Então, é importante a gente se ligar nestes documentos que a gente pede dos comprovantes, para que sejam o mais claro possível e que para que eles deem para a gente uma segurança de que, olha, ela realmente comprovou que é uma trabalhadora da cultura, ela comprovou que mora naquele endereço. Então, esses comprovantes para a gente são muito importantes. A gente agradece já a Ariana aí pela colocação aqui para a gente esclarecer. A gente tem uma pergunta aqui do Thiago, que o Pereira acabou respondendo já durante a live, que ele pergunta quando sai a nova atualização no Wix, que é o site onde você pode verificar a situação cadastral. E muito provavelmente essa atualização vai ser feita pela terça-feira de manhã, essa semana ainda. Atualização dos homologados. Dos homologados. Foi o que o Pereira até conversou com a gente hoje. Que aí, assim, é que quem de repente entra agora não pega algumas informações, eu sugiro que veja a live também desde o início. Que como hoje termina o prazo para o cadastro, para quem quer concorrer ao edital do prêmio Cordelista J. Rodrigues, ele se encerra hoje às 23h59. Então, por isso que o nosso presidente, Marcelo Peregrino, ainda não pode dar para a gente essa previsão com mais exatidão, porque ele precisa observar e fazer essa avaliação de todo mundo que fez o cadastro até às 23h59, que vão ser os homologados que vão estar aptos a concorrer ao prêmio Cordelista J. Rodrigues. Inclusive, eu não estou fazendo parte da live hoje, porque eu estou aqui trabalhando nisso. Tem só duas colocações aqui muito interessantes, comentários sobre o que o Augusto falou do tutorial da Luana Moreira e da Daiane Cândido. Não me lembro agora se é Daiane ou Daiana, peço desculpas pela eventual falha. E a Eliane Gonçalves fala, com muito carinho, achamos de As Palhacinhas. Foram brilhantes na montagem do tutorial sobre o portfólio. Está muito didático e divertido, vale a pena assistir os vídeos produzidos por ela. E o Thiago Zandonai também diz, as meninas do Conte Outra Vez, Daiane e Luana, foram perfeitas. Estou fazendo meu portfólio do coletivo através do vídeo delas. Lindas e necessárias. Então nós agradecemos mais uma vez pela colaboração. E todos nós também amamos. Inclusive a gente viu, por isso que a gente está falando toda hora desse vídeo, porque achou assim que elas foram muito didáticas, e até por serem contadores de história, né, e trabalham com essa questão de cloud. A montagem de um portfólio, às vezes, são termos tão áridos e difíceis, e elas colocaram de uma maneira tão leve, brincando e rindo, e ficou claro, uma foto bonita na capa, elas fazem pose, close de beleza, travada na beleza ali para fazer a foto da capa, escolher as fotografias que dizem mais bonita, e as fotos dentro do portfólio, elas fazem a frisar, não adianta eu colocar uma foto num camarim se aquela fotografia não vai dizer nada de uma comprovação. Preciso que tenha uma coisa com o meu nome, com um print, com uma data, para poder falar sobre aquelas etapas. Então, assim, elas foram muito felizes. Deixa eu falar aqui, o Daniel Guerra, músico, né, líder da banda Pimenta do Reino, muito conhecido no estado, cantor lindo, tocando para fora do Brasil. Daniel me ligou aqui, mas Daniel, eu não posso atender agora nesse momento que eu estou aqui na live, mas assim, o teu comentário aqui, eu estou vendo, o Daniel diz assim, boa noite, estou com dificuldade de mandar o portfólio, foi preenchido tudo, só o portfólio, tento encaminhar pelo Drive PDF, não está indo. Bom, Daniel, eu não sei se você está tentando encaminhar o portfólio pelo cadastro ou para o formulário de inscrição do Prêmio J. Rodrigues. Se for para o formulário de inscrição, eu te sugiro que, com calma, lá na terça-feira, tu dá uma ligadinha para cá, o telefone é 2666-0172, que o pessoal vai te ajudar pelo telefone a fazer o que for possível aí para te ajudar. Agora, se for nesse momento, porque o cadastro encerra 11h59,
até eu fico um pouco na dúvida de como a gente pode te ajudar aqui no meio da live. Alguém, ele está com dificuldade para encaminhar pelo... Se for o cadastro? Se for o cadastro, que encerra o 59. Mas de qualquer forma, então, Daniel, se tiver algum tipo de inconsistência, cadastre-se, porque aí você já vai estar cadastrado. E aí, o cadastro, quando ele já está feito, você já vai estar apto. O Peregrino está com uma equipe que vai continuar ligando para poder fazer. A gente tem feito esse trabalho, é um trabalho árduo da equipe, ficar entrando em contato via telefone, mandando e-mail, para que a gente possa sanar qualquer tipo de pendência que perdure dentro do seu cadastro. Então, assim, não estou conseguindo fazer ele perfeito. De qualquer forma, se teve algum problema técnico, cadastra mesmo com alguma dificuldade, porque aí você ainda vai ter tempo e já vai estar apto dentro da regra da lei, né? Que é o que está regendo o nosso edital Cordelista J. Rodrigues, para que você possa estar apto a concorrer. Queria colocar aqui, só fazer um comentário aqui. O Vini Rodrigues está falando que parece que já mandou para a gente a solicitação de um apoio para uma edital Esse é um outro assunto, eu já conversei com o Vinícius hoje, Vini. Fica tranquilo, isso está resolvido. É só encaminhar para a gente que a gente está apoiando aí o festival. E aí, eu acho que a gente já encaminha para o encerramento. Não sei se teve. Não tem pergunta ainda? Acabou tudo? Assim, pelo que a gente está olhando aqui. E a gente termina fazendo de novo, lembrando para criar essa rede de comunicação, para que vocês possam fazer o máximo possível. A provocação inicial demorou até mais do que a gente estava planejando. A gente achou que esse web encontro de hoje fosse ser mais rápido, mas a ideia era mais assim, dar mais um alerta para que as pessoas tivessem uma chance maior ainda de se cadastrar para concorrer ao prêmio Cordelista J. Rodrigues. Então, por favor, quem ainda não se cadastrou, corra, cadastre, avise para os amigos, avise para os artistas que você conhece, porque senão você não vai poder participar desse. Terá chance ainda de participar dos outros 3. Mas a nossa intenção de fazer hoje, no último dia, era para dar esse alerta maior para que vocês pudessem ainda ter a chance de participar desse edital, que a gente fica às vezes angustiado de que possa ter a questão de uma necessidade de remanejar recurso ou de devolução, que seria muito triste, né? Sabendo que tanta gente precisando e que esse recurso não chegasse aí na ponta. A gente queria sugerir um final, Luísa, fala aí. Não, é porque o Pereira trouxe o livro do Jota com os cordéis. E aí a gente pensou de repente do Pereira ler um desses cordéis pra gente finalizar. Nossa, é imenso! É melhor. Por que prêmio Cordelista J. Rodrigues? Porque a gente pensou que é um prêmio de cultura popular. E como vai ter um alcance imenso, 400 pessoas, é destinado realmente à rapaziada. E a gente sempre vê a forma tão bonita e tão poética que o nordestino consegue, mesmo com toda dificuldade, ele produzir beleza e poesia. Então foi por isso que a gente resolveu homenagear que era uma figura ímpar e docíssima. Meu amigo, toda vez que a gente se encontrava, a gente trocava uns versos. Então é uma honra, é um prazer, eu acho que é um grande também marco a gente fazer um prêmio desse tamanho, entendeu? Mas homenageando uma pessoa tão simples, mas uma beleza tão intensa, uma obra incrível. E produzindo cordel, produzindo literatura, uma literatura autêntica, uma literatura do Brasil profundo, aqui dentro do território. Então por isso que a gente pensou em homenagear o seu Jorge. É porque é muito grande, gente. Vocês pensam... Não tem pequenininho. Todos são muito grandes. Entendeu? Eles tinham as coisas... Eu gosto disso aqui, ó. Meu cordel é feito em casa, numa máquina de mão, que apanhei faltando as pinças e todo empenado padrão. E para girar o prato, eu sempre giro no dedão. Tenho muito pouca letra, e para o livro todo não dá. Se acaba o O, boto 0, que é fácil de comparar.
E virando um Q, eu faço um D, que é o recurso que há. E para compor as estrofes, tenho que preparar espaços feitos de lata para as palavras separar. Se acaba um E, bota um I, e não deixa o cordel parar. Então a gente deixa um beijo aí no coração de todos e todas. E a gente vai terminando aqui a nossa live. Tá lá. E pedindo novamente para que quem puder compartilhar essa live, avisar os amigos, falar com as pessoas, é importante para que a gente possa aí aumentar essa rede do bem. E quanto mais trabalhadores e trabalhadoras de Nova Iguaçu se inscreverem, a gente acredita que vai ser importante, que vão ser mais benefícios distribuídos nesse momento difícil. Então, um beijo grande, em nome de toda a equipe da Prefeitura, em especial da equipe aqui da Secretaria de Cultura, que também não tem medido esforços, né, para estar dando conta de uma demanda tão árdua. Então, beijo. Tchau. Até mais, minha gente. Vou fechar. Vocês continuam aí. Sempre tem resposta.